Boa tarde a todas, a todos, né? Que bom ver essas carinhas aqui no meio de uma sexta-feira. E eu fico muito feliz hoje por estar tendo a oportunidade de fazer esse curso de Word Excel. Hoje nós vamos ter a parte de Excel. Também aproveito para agradecer os nossos colegas do interior, os nossos colegas da Metropolitana que vão assistir esse vídeo. Ele faz parte do projeto de capacitação da SDEP, que desde o meados desse ano tem sido gravado, todos os eventos, a maioria pelo menos tem sido gravada, e disponibilizado no site da SDEP. E é bacana quando vocês entram no site da SDEP, além de procurar pelos vídeos, que vão ver vários eventos que têm sido recorrentes. Nós temos uma agenda de eventos que é colocada no Casa, em que vocês podem se programar para poder fazer esses cursos, né? Então, por exemplo, dia 31 de outubro agora, nós teremos o bate-papo de família. Deve ser o 5º encontro, alguma coisa assim. Então, esse bate-papo de família já está previsto na agenda, vocês podem se programar, vão fazer as inscrições lá no site, e todas as inscrições, elas dão direito ao certificado. Então, muita alegria, viu? Ver vocês prestigiando aqui a casa, e também em prestígio à casa, nós temos o Adriano Teixeira, que era o nosso superintendente de informática, extremamente competente, né, o tempo que ele ficou com a gente, e exatamente por causa dessa competência, a gente pediu para que ele viesse aqui fazer esse curso de Excel. Esse curso de Excel, ele é decorrente de um anseio de vocês, uma necessidade institucional, do olhar da SDEP em relação ao que era solicitado a ela como capacitação, e especialmente o módulo de hoje, ele foi fruto de uma enquete que foi colocada para vocês, principalmente aqueles que já tinham se inscrito no módulo 1, que nós tivemos, na verdade esse é o módulo 2, e essas pessoas pediram para nós alguns assuntos. Hoje, então, o Adriano vai abordar esses assuntos. Então, com certeza, vocês têm dúvida no terceiro assunto, pode aguardar, ele vai abordar esse assunto, né? Ele vai falar quais são os assuntos que ele vai abordar hoje em relação ao Excel. O próximo encontro vai ser sobre o Word, então nós vamos ter um encontro sobre o Word ainda, e com certeza o Adriano, se não tiver incluído a dúvida de vocês num desses itens que ele vai discorrer durante o nosso evento, ele vai com certeza responder para vocês, tá? Nós temos, então, até às 5 horas hoje para fazer esse curso. Lógico que, caso seja necessário, a gente pode pedir um outro módulo, um repeteco, né? Porque não deu tempo de fazer alguma coisa. É melhor do que se a gente ficar fazendo corrido. Creio, Adriano, posso contar com você, né? Se for necessário. Mas não sendo necessário, né? A nossa previsão aí é de aproximadamente 2 horas, ou disso caso não haja necessidade de uma extensão do conteúdo. Até porque vão ver que o do Adriano é extremamente didático e em algumas coisas que a gente acha que é complicado, vocês vão verificar que não é tanto assim. Então, muito obrigada, a SDEP agradece a todos vocês, a casa é nossa, é importante que a gente se empodere, né, de tudo de bom que a casa tem, e a SDEP tem por objetivo essa capacitação constante. Caso vocês tenham uma necessidade, eu preciso de uma capacitação enfim, tivemos uma agora de licitação em contratos. Então, manda para a gente um e-mail, escolasuperior@defensoria.mg.def.br, e nós vamos analisar. Nós estamos fazendo já a composição dos temas e cursos que vão ser feitos em 2020, no primeiro semestre. A gente sempre trabalha assim. No semestre anterior, nós organizamos os cursos do semestre seguinte. Então, nós estamos compendiando também dados de uma enquete que foi feita anteriormente, em que nós recebemos vários temas. Esses temas vão ser colocados na nossa planilha de gastos, né, enfim, de possibilidades, para poder ser divulgados em 2020. E esperamos, né, caso não tenham participado da enquete anterior, que teve há uns 2 meses atrás, que mandem para nós as sugestões para que em 2020 a gente possa ter contemplado um curso de vocês. Ou se for uma coisa mais tranquila, que a gente, quem sabe, possa contemplá-los agora ainda em 2019. Então, sem mais delongas, porque essa tarde é do Adriano, eu vou chamar o Adriano Teixeira, a quem novamente agradeço muitíssimo, viu? E é mais uma questão também que a SDEP tem tentado prestigiar as pratas da casa. Eu falo que é até ouros da casa, né? Tem ninguém de prata, que não é ouro mesmo. Então, prestigiar os ouros da casa
para que vocês venham também fazer alguns eventos aqui, dispor sobre alguma atividade que vocês saibam, que seja de interesse. Pode propor o evento, a gente, se for possível, a gente vai encampar essa ideia de vocês, tá? Adriano, já te agradeço muito e a fala é toda sua a partir de agora. Bom, obrigado, doutora Eden, pelo convite, pelas palavras, né? Boa tarde a todos. Como a doutora Eden comentou, eu trabalho aqui na Defensoria tem 3 anos. Até mês passado eu estava à frente da Superintendência de Tecnologia da Informação e há um mês eu estou integrando a equipe do gabinete na área de planejamento estratégico. O objetivo hoje aqui é apresentar para vocês o Excel, né? Eu não sou um mega especialista em Excel, mas eu sou uma pessoa que trabalha com a ferramenta diariamente, né? Desde que eu me tornei funcionário público, e nunca tive problemas em fazer aquilo que foi demandado. Então, o uso que eu fiz, né, eu vou apresentar com uma visão de um usuário, né, que, tendo em vista as atribuições do funcionário público, consegue fazer as planilhas, gráficos, né, dados estatísticos mais básicos, né. A gente sabe que aqui na Defensoria a gente não trabalha nem com mercado financeiro e nem com estatística pesada. Então, essa apresentação que eu vou fazer, eu entendo que vai cumprir aí boa parte do que vocês precisam saber da ferramenta. Tá? Então, a proposta que eu tenho, né, eu vou ficar ali sentado operando o Excel, né, e aí vou montando uma planilha com vocês e passando pelas abas, pelas funcionalidades, e vocês ficam à vontade para me interromper a qualquer momento, qualquer dúvida. E algo que eu não saiba, né, eu me comprometo aqui, eu anoto essa dúvida, vou dar uma pesquisada e dou retorno para todos por e-mail, etc. Futuramente, né, doutora Eda, a gente pode pensar num terceiro módulo, Excel mais avançado, já entrando para a parte de macros, de tabela dinâmica, e também uma ideia, né, de talvez fazer alguma coisa no laboratório de informática, né, doutora Eda, em cada um operando um computador e vocês mesmo colocando a mão na massa. Mas, como a gente tem essa limitação hoje, a ideia é eu ir operando, vocês vão acompanhando e podem me interromper assim que quiserem, tá bom? Então, vou sentar ali. Com licença. Vocês estão me ouvindo bem aqui, pessoal? Só puxar um pouquinho mais. Uma pegadinha que a doutora Eda me deixou ali, né, doutora Eda? Então, vamos lá, pessoal. Começar pelo começo, né? Vamos abrir o Excel e, aos poucos, apresentando tudo que ele tem a oferecer para a gente. Então, a primeira coisa que é bom colocar para vocês, eu não sei se todos têm essa noção, que o Excel já tem alguns modelos de planilha já pré-definidas, né? Assim, não é usual, eu geralmente começo as planilhas do zero, mas é bom vocês darem uma navegada aqui. Assim vocês abrem, né? Vocês podem criar uma planilha em branco, que é essa opção aqui, na inicial, mas tem aqui uma série de modelos. Então, só baixando aqui, ó. Tá, tem um modelo de controlador de projetos, tem um modelo de orçamento mensal, né? Isso aqui, vocês lá na estação de trabalho de vocês podem entrar aqui para dar uma trabalhada, que tem muita coisa interessante aqui. Só abrir um para dar um exemplo, né? Por exemplo, isso aqui já tem toda uma série de formatação, de fórmulas já estabelecidas, que você já ganha um bom tempo aqui na hora de trabalhar uma planilha que seja de interesse, né? Não é o caso aqui hoje, mas só apresentando para vocês essa possibilidade. Então vamos lá, abrindo uma planilha totalmente em branco. Primeiro, o que é o Excel, né? Qual que é a função dele? O Excel é uma ferramenta para inserção de dados. Basicamente, o que você tem que colocar aqui são informações, né? Muito bom para trabalhar dados numéricos, mas também lista de pessoas, listagem, cadastros. Então, basicamente, é uma ferramenta para você inserir dados diversos, e a partir desse dado, o Excel oferece uma grande possibilidade de você extrair informações, né, a partir das fórmulas, de filtros, de classificações, uma série de coisas. Então,
ele é formatado dessa forma, como uma planilha de linhas e colunas. Né? Então, apresentando aqui à esquerda, eu tenho as linhas, são numeradas aqui, e na horizontal as colunas. Tá? E a interseção entre uma linha e uma coluna é o que a gente chama de célula. Né? É uma célula, e em cada célula dessa você insere um dado. Então, e essa célula é identificada justamente por essa caixinha aqui. Então, essa célula é a célula B2. Então, só para vocês se situarem, né, como é que é a organização da informação aqui. O Excel ele tem milhares de linhas, né? Acho que são 60 mil, né? Então, aqui, ó, 104, 1.048.576. Então, você pode inserir 1 milhão de registros aqui. Então, sei lá, o cadastro de cidadãos mineiros, cabe tudo aqui. Da mesma forma, o número de colunas. O nosso dia a dia aqui na Defensoria, a gente está longe de precisar usar esse tipo de coisa. Mas só para mostrar que é uma ferramenta extremamente robusta. Né? A primeira coisa que você faz, né, quando você vai iniciar uma planilha, é inserir os dados de seu interesse. Né? Eu pensei aqui uma planilha para ir trabalhando com vocês, para ir apresentando as funções, que seria uma planilha de projeto, vamos dizer assim. Né? Então eu inserir aqui um título, né, desse projeto e vou organizar esse projeto em tarefas, o período, né, que se refere àquela tarefa, uma data de início, data de fim. Aí um dado que eu quero ter aqui também a duração dessa tarefa, meta definida, uma meta alcançada, o status, né? Colocando o status dependendo de como é que essa meta foi cumprida ou não. Como é que foi o desempenho da tarefa naquele mês, etc. O orçamento, o gasto, qual foi meu saldo financeiro, percentual, né? E o status financeiro. Então, primeira aba, né, do Excel, assim, ele trata muito da parte de formatação mesmo. Como é que esses dados serão apresentados? Então, definir qual que é a fonte, a apresentação mesmo dessa planilha. Né? Então, o primeiro ponto que é crucial aqui é você saber como dimensionar a largura da coluna. Né? Tem duas formas de você fazer isso. Você vem com o cursor em cima dessa divisão e arrasta, né, para o lado e para o outro. Ou também tem a forma que você vem com o cursor aqui em cima e dá um duplo clique. Na hora que você dá o duplo clique aqui, ele já define o tamanho da coluna de acordo com o tamanho necessário. Então, e se você seleciona a planilha toda e dá um duplo clique, ele já ajusta tudo aqui. Então, isso aqui é um atalho para você ir formatando a planilha aos poucos. E aí você vai mexendo com a formatação. Né? Então, o título, eu vou vir aqui mesclar células. Né? Eu junto todas essas células e ela vira uma célula só. E aí eu posso vir aqui e definir uma cor de fundo, né, para esse título aqui. É um erro aqui. Alcançar. Subtítulo. Por isso aqui são funcionalidades de formatação mesmo. Então eu defino aqui como é que vai ser essa minha tabela. E vou inserindo dado. Isso aqui no dia a dia é o dado que vocês tiverem lá. Vamos lá, tem a atividade 1, né, atividade 2, e daí vai. Outra coisa importante, né? Quando você tem uma sequência de informações a ser colocada, você não precisa ficar digitando uma a uma, o Excel permite que você arraste e ele já vá montando
essa listagem aqui. Então, eu selecionei a atividade 1 e 2. Ele já sabe que é a atividade 3. Se eu vier aqui nesse cantinho, aqui nesse maisinho, eu vou puxando, ele vai criando atividade 14, 15, 16, etc. Não precisa de digitando um a um. Isso vale também para número, né? Se eu vou botar o 2, ele já vai entender que é o 3, 4, 5, 6, né? Isso aqui agiliza muito o trabalho de inserção dos dados. Então, se eu boto o 2, o 4, o 6, né? Ele já vai entender que essa sequência aqui é par. Então, esse tipo ele agiliza muito esse trabalho de inserção de dados com essa formulinha mesmo. Ele já vai entendendo que você está criando uma sequência ali e já vai inserindo de forma automática. Então, vamos supor que essa atividade... Vou tirar aqui. Vou mostrando também. Eu quero excluir essas linhas todas aqui, né? Eu seleciono a linha toda, né? E puxo, segurando com o cursor, né? Eu clico com o botão da direita e puxo, venho com o botão da direita e vou em excluir. Ele já exclui as linhas todas aqui, tá? Para inserir, se eu quiser inserir uma linha acima da linha 13 e abaixo da 12, eu venho, seleciono a linha toda, botão da direita, vem aqui, inserir. Na hora que eu colocar inserir, ele já insere uma linha acima da linha que está aqui colocada. O mesmo vale para a coluna. Se eu selecionar a coluna aqui, eu posso excluir uma coluna inteira, né? Posso também inserir uma coluna, que ela vai ser inserida ali à esquerda da coluna que estava. Vamos lá, continuando a preencher essa planilha. Vamos supor que essa atividade 1 é referente a janeiro de 2019. Então eu não preciso ficar digitando aqui, eu já vou puxando aqui que ele já vai entendendo que é uma sequência aqui, né? Fevereiro, março, abril, etc. Vou estabelecer aqui uma data de início dessa tarefa. E vamos supor que essa tarefa acaba dia 5, 10, 2019. Só para agilizar aqui, mas poderia ser... Vamos supor que essa tarefa de baixo aqui, ela começa na data que termina a anterior. Eu posso simplesmente colocar um igual, selecionar a data de cima. Então, ele já pega a informação que está em cima. E se eu quero dizer que essa tarefa aqui, ela termina 5 dias após o início dessa. Eu dou um igual. O igual, ele é o comando que me chama uma conta, uma fórmula. Então, se eu quero fazer uma conta, eu boto o igual. Então, por exemplo, eu quero dizer que a atividade 2 ela começa no dia que termina a atividade 1, né? E termina 5 dias depois de que começou. Eu boto um D5 mais 5. Ele já faz a conta aqui de que de que são 5 dias depois da data de início. Da mesma forma que quando eu puxo aqui as células, ele vai copiando, ele vai entendendo que tipo de informação que eu quero, da mesma forma eu posso fazer para isso aqui. Eu selecionei essas duas células e eu vou puxar. Isso quer dizer que a célula de baixo, ela vai reproduzir a fórmula da célula de cima. E o mesmo vale para cá. Então, se essa célula aqui, a célula D5, ela está com a fórmula que o valor dela é igual à célula E4, na hora que eu puxar para baixo, né? Então, assim, só dar um duplo clique aqui, ele até mostra aqui qual que é a célula que ele está referenciando. Na hora que eu venho para a célula de baixo, ele já pegou a de cá. Então, se eu puxar tudo aqui, ele vai reproduzir essa fórmula para todo o intervalo. Então, se eu tenho uma dinâmica aqui, que uma atividade sempre demora 5 dias, e a atividade posterior começa exatamente no dia que termina a anterior, eu vou inserindo essa informação e eu não preciso preenchendo um a um, não. Eu já crio essa lógica, né? E simplesmente arrasto para agilizar o preenchimento. Então, vamos aqui na atividade 11, né? Ele já entendeu que a atividade 11 começa no fim da 10 e já entendeu que ela termina 5 dias após
o início dela. Tá? Vamos lá, preencher a duração. Né? Ainda que seja uma data, se eu implementar um cálculo matemático aqui, ele também entende. Então, se eu botar um igual e dizer para o Excel que a duração ela é a diminuição da data de fim menos a data de início, ele já estabelece aqui que essa atividade durou 4 dias. Né? Da mesma forma, eu vou reproduzir essa fórmula para todas as células. Não preciso ficar digitando, eu simplesmente crio a fórmula e o entendimento dela vale para todas as outras. Vamos inserir metas aqui. Aí eu estou inserindo aleatório aqui só para a gente brincando com esses dados aqui. Então, tudo isso aqui é inserção de dados, né? Então, vamos supor que nesse mês aqui foi 10, 15, 18, 20. Todos esses comandos aqui são comandos de formatação mesmo. Então, aqui de fonte, né? Qual fonte que eu quero utilizar, normal, isso aí vocês sabem, né? Se eu quero negritar, em itálico, né? O preenchimento, igual eu fiz lá em cima, a cor da fonte. E aqui são atalhos de formatação da centralização desse dado na célula. Né? Então, se eu clico aqui, o texto se posiciona ali à esquerda, aqui ele fica mais centralizado, ali ele fica mais à direita, daqui da mesma forma ele se posiciona, né, na vertical. Né? Então, isso aqui mais você ter uma forma de apresentar o dado de forma mais legível. Né? Então, estou colocando aqui esse dado um pouco mais centralizado. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também continuando aqui a sequência de funcionalidades, é usar esse botão aqui que é o quebrar texto automaticamente. Só dando um exemplo aqui. Essa célula aqui, ela está com uma dimensão que está comendo o texto aqui, né? Então, quando eu aciono esse botãozinho aqui, ele quebra o texto de modo que o texto caiba naquele tamanho de célula que eu quero, né? Nesse caso aqui, não ficou tão bom, mas eu arredo um pouquinho aqui. Então, isso para que a minha coluna não fique necessariamente com o tamanho do título dela, né? Às vezes é melhor a gente estabelecer esse parâmetro para você conseguir fazer uma planilha um pouco mais apresentável. Vou pegar aqui o saldo financeiro também, centralizar aqui. E eu seleciono todas as células e também aplico, por exemplo, essa centralização do texto. Vou colocar um negrito aqui também. E daí vai. Né? Que eu já posso colocar as minhas grades, né? Opa, tem uma linha a mais aqui. Vamos excluir. Então, assim, montando essa planilha, a gente já vai mostrando as funcionalidades. Né? O mesclar célula, eu já mostrei, né? Que é para transformar várias células numa só. Né? Eu posso desmesclar, né? Vamos ver se existe essa palavra, né? Aqui para posicionar o texto dentro da célula. Aqui a parte visual mesmo de cores e etc. Aqui a parte de linhas de grade. Né? E aí vamos supor que eu quero criar uma informação aqui de status. Né? O status indicando qual o percentual da minha meta que eu atingi
tendo em vista a meta estabelecida. Aí eu vou fazer uma conta simples de porcentagem aqui, que é basicamente dividir, né, a meta alcançada pela meta estabelecida. Ele vai dar um valor aqui percentual não, na verdade é decimal. Né? Como eu quero esse valor em percentual, basta eu clicar nessa célula aqui, ó, de porcento. Né? Ele já transforma esse valor, que é 0,83, em porcento. Da mesma forma, eu puxo aqui, porque eu quero essa fórmula para todos os períodos. Tá? Então, assim, quando eu clico numa célula e aplico alguma funcionalidade dela, eu estou aplicando só aquela célula. Se eu seleciono um intervalo de células, eu vou estar aplicando aquela funcionalidade para aquele intervalo. Então, aqui eu estou selecionando todas essas células aqui, e eu vou clicar aqui porque eu quero que esse percentual apareça com mais casas decimais, porque aqui ele faz um arredondamento. Então, se eu clico, né, no botão de cá, ele acrescenta casas decimais. Aí eu vou descobrir que esse 83 aqui, na verdade, é 83,3333. Isso depende muito do tipo de informação que você quer. Então, geralmente, aqui uma casa decimal já pode ser necessário, mas depende muito de qual que é o uso que vocês vão fazer desse dado. Diga. Para selecionar um conjunto de células, eu clico na célula. Aí eu seguro o mouse e puxo clico e puxo. Isso. Só que olha só, aqui se eu clicar e puxar, eu só estou selecionando. Para eu fazer aquela puxada que repete a fórmula, eu tenho que fazer isso nesse cantinho aqui. Tá vendo? Tem um quadradinho aqui, ó. Tem um quadradinho aqui, tá vendo? O cursor, ele tá com essa cruz. Na hora que eu venho aqui no cantinho, ele transforma nessa cruzinha. Então, na hora que eu faço isso, clico e arrasto, eu não estou selecionando, eu estou repetindo aquela informação em todas as células. Tem que aparecer a cruzinha. É só fazer um parênteses aqui, que isso pode ser um diferencial mesmo. Então, lembra que eu falei que vou colocar uma sequência aqui, 1, 2, 3, né? Na hora que eu puxo, ele vai somando, certo? Mas pode ser que eu não queira, pode ser que de fato eu queira que repita 1, né? Não necessariamente eu quero criar uma sequência, eu quero repetir o número 1, né? Então eu venho aqui do mesmo lado, eu clico com o Ctrl, tá vendo que o maisinho criou outro maisinho ali em cima? Na hora que eu puxar aqui, ele puxaria só o 1 mesmo. Tá vendo? É o Ctrl aqui, ó. Transformar o xizinho, na verdade a cruzinha com um maisinho em cima. Na hora que eu faço isso, ele vai 2, 3, 4. Se eu tiro, ele repete a informação. Então, para selecionar uma sequência é isso, né? Eu simplesmente puxo aqui o mouse. Seleciono e puxo como se fosse a mão mesmo, pegando. Tá claro até agora, assim, o que está sendo apresentado? Tem alguma coisa que está rápida? Bom, vamos lá. Só para a gente seguir aqui. É importante também mostrar esse campo aqui. Pode. Status? Sim, tem como fazer isso, eu vou mostrar. Tá. É esse campo aqui, chama formatação condicional. Tá? Então, só mostrar um pouco esse campo aqui. Esse campo é importante. Esse campo aqui, ele define qual é o formato que eu quero para aquela célula. O Excel, geralmente, ele já entende que você está colocando um texto, um número ou alguma coisa, ele já estabelece. Então, por exemplo, aqui, essa célula atividade, se você for lá, ele tá chamando como é o formato geral. Tá? Basicamente, é o formato para texto que se usa. Na hora que eu vou aqui nessa célula período, ele já mudou para um formato personalizado, que é um formato mês/ano. Você vê,
Eu não vou digitar dezembro de 2019 aqui, eu vou digitar 1/20. E ele já vai entender que é janeiro de 2020, porque ele já fez a formatação. Mas eu posso mudar, eu posso querer que seja 1/19. Né? Aqui ele já, aí eu venho aqui e mudo. Eu quero que seja uma data, tá vendo? Ele já mudou o formato. Eu posso personalizar também esse formato. Né? Tem diversos formatos aqui. Aqui, ó, eu quero esse formato aqui, ó, que é o formato de data 14.3. Ele já mudou para esse formato. Tá vendo? A célula seguinte, ele já entendeu com o formato data. Né? Então, se eu digitar aqui 30 do 10, 2020, ele já entende que é o formato data. Mas se eu colocar aqui moeda, ele muda completamente o que eu coloquei ali. Esse aqui é um número mesmo, né? Também eu posso aumentar a casa decimal aqui também, etc. Mas é um número, ele já entendeu que é um número. Aqui ele já entendeu que é uma porcentagem. Né? Na verdade, quando eu clico aqui, eu estou fazendo esse atalho aqui de definir aquela célula como sendo uma porcentagem. Bom, é importante falar desse carinha aqui, que esse carinha é bem importante, assim, ele ajuda demais. Esse pincelzinho aqui, ele basicamente ele pega uma formatação que você deu para alguma célula e repete para outras. Então, dando um exemplo aqui. Eu quero formatar essa célula da seguinte forma, que ela tenha um preenchimento laranjinha aqui, né, que seja em negrito e sublinhado. Para não precisar ficar fazendo esse procedimento em todas as células, né, eu tenho o seguinte caminho. Eu clico na célula que está formatada dessa forma, clico no pincelzinho e vou na célula que eu quero que seja da mesma formatação que aquela que eu já tinha formatado. Tá vendo que já tem um maisinho com um pincelzinho do lado. Na hora que eu clicar aqui, ele vai ficar com a mesma formatação daquela. Tá vendo? Isso aqui agiliza um bom tempo, porque se eu estabeleço ali uma formatação, eu só vou puxando. Então, se eu quiser formatar agora a célula 5, e tem uma outra coisa, se eu clicar duas vezes aqui, eu cliquei uma vez, ele pinta a célula seguinte. Só voltar aqui. Se eu clicar duas vezes, é a mesma coisa. A diferença é que ele não desmarca a opção. Né? Se eu clicar uma vez, ele pinta a célula e desmarca. Se eu clicar duas vezes, ele pinta a célula e continua. Então, aqui, eu venho na 4, na 6, na 8, na 10, na 12. Essa é a diferença. E para desmarcar, eu tenho que vir aqui e desmarcar. Então, vamos lá. Dando mais algumas dicas de formatação aqui, né? Eu posso... Tem a linha de grade, né, que eu coloquei, que é a básica, mas eu posso criar linhas mais grossas, né? Posso vir aqui e colocar nesse padrão aqui também. Tudo questão de formatação mesmo. Tá? A forma de apresentação da sua planilha. Então eu quero separar aqui a parte de período, né? Eu seleciono essa borda mais larguinha para destacar isso aqui na minha planilha, né? Então eu quero separar aqui a parte de metas e é de orçamento, né? Então eu crio esses, vamos dizer assim, nichos. Tudo é uma questão de apresentação mesmo. A partir da própria largura do molde, né? E formatando sua planilha. Vamos lá, aquela sua pergunta, que a gente chegou aqui na formatação condicional. Isso é bem interessante. Eu posso estabelecer aqui que um conjunto de células seja formatado de determinada cor, dependendo do valor que está ali estabelecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar qual que é a faixa de células que eu quero
implementar aquela política, vamos dizer assim. Vem aqui formatação condicional. Aí ele tem várias possibilidades, né? Mas uma básica, por exemplo, eu quero realçar uma célula, por exemplo, cujo valor é maior do que tal valor, cujo valor é igual a tal valor, cujo valor está entre x e y. Então, assim, como aqui nós estamos falando de meta alcançada versus meta definida, eu vou colocar aqui quem cumpriu meta e quem não cumpriu. Então, vou lá. Selecionei todas essas células aqui que tem esse percentual. Formatação condicional. Eu quero realçar as regras de uma célula cujo valor é maior do que 100%. Então, toda célula que tiver com um valor maior que 100%, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher com vermelho claro e o texto vai ser vermelho escuro. Isso aqui eu posso personalizar também. Eu venho aqui, vou querer que fique em vermelho com texto preto. Cor preta. Beleza. Na hora que eu apliquei, ele já fez isso para mim. Então aqui já está estabelecido que sempre que uma célula tiver valor maior do que 100, ela vai ficar pintada de vermelho. E se eu quiser remover essa condição, eu venho aqui em limpar regras. Aí ele limpa também. Ou gerenciar a regra. Na hora que eu venho em gerenciar a regra, ele já viu que tem uma regra aqui, né, que é aquela que eu montei lá. Vou colocar um editar aqui, porque quando atinge a meta é vermelhinho, né? Então tá. Na verdade tem que ser azul. Vou colocar aqui. E eu vou colocar uma outra regra, dizendo se for menor do que 100, ele fica vermelhinho. É interessante que o 100 mesmo, ele não coloreou nem de um lado nem de outro. O que eu vou fazer? Em vez de colocar que é maior que 100, eu vou colocar que é maior ou igual. Deixa eu ver se tem isso aqui. Finalzinho de maior aqui também. Eu não sei se é maior, acho que é maior primeiro e igual depois. Criar uma nova regra, que se for igual a 1, né, igual a 100, ele também pinta de azul. Igual a 100. Ficou diferente. Se for igual a 100, ele fica verde. Beleza? Então, isso é interessante porque essa formatação aqui, vamos supor que eu queira criar aqui uma nova atividade aqui. Eu tenho uma meta aqui do mês seguinte que é 80, né? Então, se no mês seguinte eu for preencher essa planilha e deu 78, ele já identificou que eu não cumpri a meta e ficou vermelho.
Vamos supor que eu tirei 80. Ficou verdinho. 82. Ele já vai formatando conforme aquele critério que eu criei. Então, da mesma forma, essa atividade 7 aqui de julho, que, né, que está 35. Vamos supor que eu revi aqui, não, foi 37. Ele já entendeu que essa meta foi cumprida e formatou condicionalmente. Bom, aí eu criei essa coluna de desempenho porque eu quero criar aqui um, um critério, vamos dizer assim, né? Eu quero que toda vez que a meta for cumprida, eu escreva aqui a seguinte informação: premiar, vamos dizer assim. E toda vez que a meta não for cumprida, eu escrevo a seguinte informação: qualificar, vamos dizer assim. Então eu vou criar uma fórmula aqui que chama se, né? Tá? Que é uma fórmula que ela diz o seguinte: que se determinado valor atender o meu critério, ele vai me trazer a seguinte informação. Se não, ele me traz outra informação. Então, como eu disse, toda fórmula ela começa com igual, né? Então eu coloco o igual aqui e chamo a fórmula se. Ele já identificou aqui que tem essa fórmula. E a minha lógica ela entra dentro de parênteses. Então toda fórmula ela começa com o igual, a fórmula, a função que eu quero e um parênteses. Tá vendo aqui que ele já me indica mais ou menos o que eu tenho que escrever aqui. Então eu estou querendo dizer o seguinte, que se a célula I4, né, I4 for maior que 100, eu não sei se eu vou ter que colocar 1. Ele escreva a informação, a palavra bom, tá ok. Tá vendo aqui que ele já me indica como é que eu tenho que escrever isso. Ó. Se teste lógico, meu teste lógico é se I4 é maior do que 100. Aí ele pede para eu colocar qual o valor que eu quero que ele escreva ali se aquela condição for verdadeira. Valor se verdadeiro. Então eu estou querendo que se essa informação for verdadeira, ele escreva para mim bom. Se for um ponto e vírgula aqui, da forma que ele está indicando aqui como é que escreve, tá vendo? Que ele está indicando um teste lógico, que no caso meu é I4 maior do que 100. Ele está pedindo para eu dizer qual que é o valor que eu quero que ele escreva ali se essa informação for verdadeira. E ele está pedindo para eu colocar um ponto e vírgula e inserir também que informação que eu quero que escreva se aquele valor for falso. Por exemplo. Então aqui ele já... O que essa fórmula fez? Ela verificou a célula I4, verificou se o valor que está nessa célula é maior do que 100, né? E como esse valor não é maior do que 100, ele escreveu a palavra ruim. Tá? Então se eu replicar essa fórmula aqui até embaixo... Ixi, deu ruim. É porque eu vou ter que colocar 1 aqui. Porque lembra que a fórmula aqui, na verdade, o resultado dela está sendo um valor decimal. Então, e eu só formatei como sendo um percentual. Então pronto, ele já criou aqui para mim uma regra dizendo que se tiver abaixo de 100 eu coloco aqui ruim. Eu estabeleço um desempenho ruim. Se estiver acima de 100, bom. Então, aos poucos também vou apresentando quais são as fórmulas assim, que fazem mais sentido para a gente aqui no dia a dia. Né? Então essa fórmula assim, ela é muito interessante, que ela verifica uma condição, se essa condição for verdadeira, ela dá um comando. Se ela for falsa, dá outro comando. Tá tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Bom, aí vamos continuar preenchendo aqui informações de orçamento dessas atividades aqui para a gente continuar trabalhando a planilha.
Isso aqui no dia a dia lá trabalhando a informação. Aqui é um dado de orçamento, então eu vou formatar essas células aqui como sendo no formato de valor. Da mesma forma, eu posso vir aqui e definir que isso é uma moeda, né? Ele já me indica aqui. Outro caminho, um pouco mais rápido, é já clicar nesse ícone aqui, que já faz esse serviço para a gente. Então, continuando construindo a planilha. Atividade 1, ela tinha um orçamento de tanto. Gastei 180, gastei 200, gastei... de jogo da velha aqui está indicando que o dado que está sendo apresentado aqui, ele está extrapolando o tamanho da célula. Então, eu tenho que fazer aqui é redimensionar. Então, ele já redimensionou. Aí, fazendo uma conta básica aqui de mais e menos, né, comum, ver quanto que é o saldo financeiro, né? Quanto que eu gastei, quanto que eu tinha para gastar. Ou melhor, fazer quanto que eu tinha para gastar, menos quanto que eu gastei. E aí é usando as operações matemáticas básicas mesmo, né? Selecionar a célula, boto menos, e a outra célula que eu quero fazer a subtração. Detalhe que é importante dizer que a multiplicação não é o xizinho, é o asterisco, tá? E a divisão é a barrinha normal, né? A divisão é a barrinha, a multiplicação é o asterisco, só para diferenciar um pouquinho dos símbolos que a gente usa no dia a dia na matemática. Então, apliquei essa fórmula aqui e puxei para que ela seja replicada para todas as células, para todas as linhas. Mais uma vez, eu quero dizer o percentual que eu gastei do meu orçamento. Né? Faço a continha aqui, coloco aqui que é porcentagem, puxo a fórmula aqui também. Então, essa atividade aqui, por exemplo, como eu gastei R$ 350 e eu tinha 300, ele já está me dizendo que eu tenho um saldo de menos 50 e que eu gastei 116% do meu orçamento. Estamos trabalhando. Podemos fazer aqui a formatação condicional também. E a formatação condicional tem outras possibilidades também. Eu posso criar algumas escalas de cor. Na verdade, o Excel já cria. Ele, por exemplo, ele vai... Vou aplicar aqui, escala de cor, esse aqui, por exemplo. Então, ele já está me dizendo que quanto menor, menos escuro é o verdinho. Então, assim, esse aqui é 90. Aí vai ficando ruim, ele vai criando uma escala de criticidade, vamos dizer assim. Vamos pôr aqui que ele gastou 150. Né? E tudo isso aqui vai mudando automaticamente. Você vai preenchendo, ele já vai entendendo aquela informação. Tem outro negócio legal na formatação condicional, que é um conjunto de ícone. Ele também já aplica aqui alguns ícones dependendo do desempenho daquela conta. Vamos aplicar esse aqui que vocês vão entender. Da mesma forma que ele criou uma escala de cor, ele criou uma escala de preenchimento aqui, dependendo do desempenho, tá vendo? Então, por exemplo, esse cara aqui que gastou 116 já está totalmente colorido. Né? O que gastou 100 está um pouquinho, o que gastou 90 está menos. Vamos criar alguma coisa nesse aqui também. Ó. Eu vou criar esse aqui agora. Ele já cria mais ou menos uma escala visual ali, de modo que você vá entregando uma informação visualmente interessante.
Agora o status aqui, eu vou colocar aquelas carinhas, não sei se você já viu aquelas carinhas de status mesmo, com a carinha sorridente, carinha, isso é normal. O que é aquilo? Aquilo na verdade é uma fonte, né? É uma das fontes aqui, quando você escreve determinada letra, ele escreve uma carinha, tá? Então, tem uma outra forma de fazer isso, que é vir aqui, ó, já mudando de aba aqui em cima, inserir símbolo. Né? Eu selecionei aqui a célula e vou inserir um símbolo. Aqui ele já tem uma série de símbolos que eu posso inserir. Aquela carinha, ela é nessa fonte aqui, WebGIS, se não me engano. Não, não é WebGIS, é WingGIS. Toda vez. Na verdade, essa carinha com sorrisinho, ela aparece toda vez que eu escrevo J. Eu escrevo J maiúscula. Como essa fonte, ela me entrega, em vez do J, me entrega uma carinha feliz. Nossa, se eu digitar o J, em vez de digitar J, ele coloca a carinha. Se eu vir aqui, a fonte dele, tá vendo? O WingDings. Só formatar aqui. A carinha vai ser verde. Um pouco centralizado. Aumentar o tamanho dela aqui também. Então, o J é a carinha feliz. O K é a carinha com a boquinha reta. Aí eu venho aqui de amarelo. E o L é a carinha de boquinha para baixo. Vou colocar aqui vermelho. Então, aqui eu pus na mão, né? Essas carinhas, né? Durante o dia a dia eu posso ir lá criando o J, ou até eu posso colocar aquela função se. Eu posso dizer que se esse percentual aqui for entre 75 e 100, ele escreve L. E aí, ao escrever L, ele já vai apresentar a carinha, porque a fonte é aquela, né? Não tem nenhuma mágica ali, não. Se, não, se for entre mais de 100, a carinha escreve K, escreve J, aí vai criando isso aqui. Bom, com isso aqui eu vou apresentar essa primeira parte aqui, né? A primeira aba, né? Só recapitulando, o pincelzinho, que ele replica aquela formatação nas outras células. Aqui, fonte, tamanho de fonte, negrito, etc. A cor do preenchimento da célula, a cor da fonte. Aqui para posicionar o texto dentro da célula. Tá vendo que quando aumentou aqui o tamanho dessa célula, que eu coloquei a carinha, eu precisei dar uma organizada no texto aqui também. Ó. Seleciono tudo, né? Posicionar aqui bonitinho para ficar centralizado ou não. Por exemplo, eu quero que fique para a esquerda. Esse íconezinho aqui ele é para fazer o recuo. Né? Então, só dando um exemplo aqui, inserir uma linha. Vamos supor que essa atividade tem uma subatividade. E como é uma atividade está debaixo daquela, eu posso recuar o texto aqui, só para dar essa noção mesmo, tá vendo? Clico duas vezes aqui, ele recua aqui. Isso é só um recuo do texto mesmo, né? Vai recuando
quanto tempo quiser. Excluir. Bom, então a gente viu aqui também a questão de quebrar o texto automaticamente, né? Que é para o texto não vazar a célula do lado, mesclar células, que é juntar várias células numa célula só. A questão da formatação, né? Da célula, que é uma data, se é texto, né, se é hora, se é porcentagem, se é fração. Né? Porque às vezes eu posso escrever aqui. Tá vendo? Eu escrevi 1/2, ele entendeu que é uma data, mas não, às vezes eu quero escrever a fração mesmo. Né? Então ele, teoricamente, deveria já entender isso. Então ele já entendeu que isso aqui não é uma data, é uma fração mesmo. Então isso é importante também. A questão da formatação condicional, você pode simplesmente realçar a célula de acordo com um determinado valor, pode criar essas escalas de cor, né, que ele vai ficando cada vez mais escuro de acordo com o valor, pode criar também esses íconezinhos aqui, indicando também uma melhoria de desempenho ou não. E nessa aula aqui, acho que outra coisa importante de dizer é a questão da classificação e filtro, também a gente costuma usar bastante. Basicamente, a função de classificar é caso eu queira classificar essas informações de acordo com um critério, né? De maior para menor, de menor para maior, em ordem alfabética, esse tipo de coisa. Então vamos supor que eu queira classificar essa planilha, essas informações, de acordo com a que gastou mais, né? Vamos lá, eu seleciono um intervalo de células que eu quero implementar aquela informação, venho aqui em classificar e ponho classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Na hora que eu seleciono aqui, ele me faz a seguinte pergunta: se eu quero expandir a seleção, o que é isso? Geralmente a gente deixa marcado o que está já. Porque na hora que eu fizer isso, ele organiza a informação de acordo com o critério que eu quero e reorganiza as linhas de acordo com aquele critério. Se eu não clicar isso, ele vai só organizar essas informações sem reorganizar o resto. E não é o que a gente quer. Vamos ver se vai dar certo, porque às vezes dá uns problemas de formatação aqui. Então eu pedi para classificar aquele intervalo do maior para o menor. Então ele fez, tá vendo? Ele já pegou aqui e classificou as informações da maior para menor. Isso no dia a dia, dependendo da informação que você quer extrair daquela planilha. Então, voltando aqui eu tenho uma visão por data de início, eu posso ter uma visão de qual tem a melhor meta aqui, ó. Ou a pior, né? Vamos da menor para maior. Já me identificou que foi a atividade 4 lá, que teve, foi em abril, que teve o menor desempenho. Então, a funcionalidade de classificação ela é muito importante, a gente usa bastante. E eu posso não só classificar por um critério, eu posso classificar por vários. Só que aqui é o básico, né? Se eu colocar do menor para o maior em letras, ele vai colocar em ordem alfabética, crescente, de A até Z. Se eu colocar do menor para o maior, ele faz a ordem alfabética ao contrário. Mas, enfim, isso agiliza bem esses dois atalhos, mas tem aqui o personalizar a classificação. Que aí eu posso criar vários níveis de classificação. Né? Então, só mostrando um pouco aqui. Ele me pergunta assim, por qual coluna que eu quero classificar? Então, eu vou dizer que primeiro eu quero classificar pela que teve a coluna L. Né? Aqui já tem até o título. Né? Eu quero primeiro classificar pelo gasto. E eu quero classificar do menor para o maior. Mas também eu quero criar um outro nível de classificação. Eu venho aqui adicionar nível. Depois eu quero classificar por meta alcançada da maior para menor. Então ele me classifica primeiro por aqui, depois pelo outro critério. Então ele já faz a ordenação toda. Classificou primeiro por aqui. Então se tiver essas duas tarefas aqui, elas estão com o mesmo gasto, tá vendo? 350. Aí ele me organizou ela pela que teve a melhor meta. Então, a funcionalidade de classificação, ela, no dia a dia, muito importante para você trabalhar os dados. Como eu disse, o Excel é uma ferramenta para você inserir dados,
né? Para você visualizar esses dados, mas também trabalhar eles, classificar fórmulas, criar indicadores, uma série de coisas. Outra funcionalidade interessante é o filtro, né? O que é o filtro? Eu seleciono a coluna onde eu quero aplicar, a linha onde eu quero aplicar aquele filtro. Simplesmente eu venho aqui e aperto filtro. Ele já cria esses íconezinhos aqui. Isso me permite selecionar na minha planilha só as linhas que estão com aquele critério. Dando um exemplo aqui. Eu venho aqui no desempenho, ele já me informa aqui que ele está exibindo tanto as atividades que tiverem desempenho bom quanto a ruim. Eu posso desmarcar isso aqui e colocar ruim. Na hora que eu der aqui, ele vai me exibir só as atividades que estão com desempenho ruim. Se eu clicar aqui de novo, ele põe todas. Agora eu quero ver só as bom. Ele já me apresenta aqui. Isso, quando você tem um volume de dados muito grande, agiliza demais. Você seleciona aqui e você fica sabendo só aquilo que te interessa. E aí você pode recortar essa tabela, jogar no Word, etc. Então, beleza. A primeira parte, assim, é isso. A construção da tabela, formatação dela e a construção desses dados aqui. Algumas fórmulas eu já mostrei para vocês. O SI é muito, muito legal. A formatação condicional. Fazer soma, fazer contas básicas, isso é tranquilo. Bota o igual a célula e usa os símbolos matemáticos mesmo, trocando o x, né, da multiplicação pelo asterisco. Só para a gente poder avançar um pouquinho na próxima aba. Bom, se eu quiser imprimir essa planilha aqui, né? Simples, né? Vem aqui, arquivo, imprimir. Só que não sei se vocês estão vendo, às vezes ela come aqui, né? Ela nunca tá totalmente do jeito que a gente quer. O que eu costumo fazer? Eu seleciono a planilha, da mesma forma. Tá vendo quando eu selecionei essa célula aqui, ele já pegou ela toda, né? Seleciono e puxo. Aí eu selecionei a planilha toda. Na hora que eu for imprimir aqui onde tem imprimir planilhas ativas, eu coloco assim, imprimir seleção. Isso quer dizer que ele vai imprimir só aquela seleção que eu tô querendo imprimir. Então, só que aqui ele ainda está comendo. Tem duas formas que eu posso fazer. Primeiro é mudar mesmo a orientação da página. Mas tá vendo que ele ainda está comendo aqui? Isso é ruim porque se você for imprimir, ele sai da seguinte forma. Acho que já aconteceu isso com todo mundo aqui, né? Tem um pedaço da planilha aqui totalmente descontextualizado. Então tem uma coisa que é muito interessante, que é isso aqui, ó, essa última função, sem dimensionamento. Aqui ele tá imprimindo a planilha, jogando no formato A4 aqui, do jeito que der, deu. Na hora que eu venho aqui, eu posso colocar a seguinte coisa, eu quero ajustar todas as colunas de uma página. Ele já vai readequar o tamanho da minha planilha para que ela caiba nessa página aqui. Então, tá vendo? Ele diminui a fonte, obviamente, mas ele não dá aquela quebra na planilha que costuma acontecer. Da mesma forma, eu posso querer ajustar todas as linhas em uma página só e posso querer que a planilha toda seja impressa numa página. Obviamente, dependendo do tamanho da sua planilha, ela vai ficar muito pequenininha. Mas se você colocar todas as colunas, as linhas vão seguindo. Isso aqui é bastante interessante também, que ajuda bastante na hora de você imprimir uma informação. Bom, seguindo um pouquinho aqui. Eu com isso aqui, se faço as planilhas quase que do dia a dia, que me são pedidas, né? Fazer uma informação, fazer uma conta, fazer uma média, esse tipo de coisa. Você vê que as próximas abas aqui a gente nem vai usar tantas coisas assim, não. Tem pouca coisa. Na verdade, tem muita coisa. O Excel é absurdo, tem muita funcionalidade. Só que o básico e o que tem no nosso dia a dia é o que eu vou mostrar aqui mesmo. Bom, tem a aba inserir aqui. Né? O que ela tem de importante que eu separei aqui? Você pode inserir uma imagem, né? Pode inserir forma, se você quiser fazer um desenho aqui, colocar uma figura que possa representar alguma coisa.
A parte do símbolo, né, eu já mostrei, eu já tinha separado. E os gráficos. Gráficos também é uma informação importante. Então, eu inseri uma imagem nesse desenho aqui. Vamos supor que eu queira apresentar esse relatório aqui. Eu queira colocar a logo da defensoria. Né? Só fazendo com mais calma aqui, né? Inserir imagens. Ele já abre aqui para eu localizar essa imagem dentro do meu computador. Essa imagem está na área de trabalho. Seleciono ela, já trouxe para cá. Para redimensionar, né? Redimensionar, eu clico aqui no cantinho, arrasto aqui. Coloquei aqui a logo da defensoria. Vou colocar um texto aqui também. Aumentar ele. Botar negrito. Botar um recuozinho aqui. Centralizar. Beleza. Então aqui eu já coloquei uma imagem. Se eu for imprimir isso aqui, só para a gente já ir vendo como é que esse arquivo vai ficando um pouco mais profissional. Ele já aparece aqui a logo, bonitinho, do jeito que tá. Também posso vir aqui e inserir uma forma, né, que seja importante aqui. Seria essa seta aqui, por exemplo. Tem alguma coisa dentro dessa seta também. Então, seleciona a seta, clica no botão da direita, vou aqui em editar texto. Né? Tá vendo que o texto aqui ficou totalmente mal formatado, mas eu vou lá na minha aba de formatação, e vou aqui, ó, vou colocar esse texto em preto. Esse botãozinho é interessante também, que ele é a direção do texto, né? Aqui ele está na horizontal. Outra figura aqui. Vou colocar uma frase aqui. Qual que é o lema da defensoria mesmo? Confiança, igualdade. Tá de preto, subir aqui. Na hora que eu seleciono essa figura aqui, eu posso também mudar aqui ele tá de azul, né? Se eu quiser botar de verde aqui, para ficar a cor da defensoria. Então é isso. Então, sim, estou colocando aqui elementos de imagem mesmo que pode vir a significar alguma coisa para vocês. Mais uma vez, se eu for lá na impressão, já tem novas informações aqui. Se eu quiser um relatório, um extrato, uma série de coisas. Então vamos lá. Então, inserir imagens importantes, inserir formas aqui, que são esses íconezinhos aqui em cima. E uma coisa que se usa muito são os gráficos, né? O Excel era mais chatinho para inserir gráfico, mas hoje em dia ele está bem tranquilo, sabe? Assim, basicamente eu seleciono o que eu quero que ele crie um gráfico e ele já formata esse gráfico na hora para mim. Então,
Vou pegar aqui, eu quero selecionar as atividades e eu quero selecionar os status aqui. Só um ponto. Eu selecionei aqui puxando, igual eu falei para vocês. Aí eu seleciono o Ctrl para selecionar o outro intervalo. Porque se eu selecionar aqui, na hora que eu for para cá, ele desmarca lá. Então, na hora que eu aperto o Ctrl, ele mantém aquela seleção lá. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando as tarefas e os status. E simplesmente eu escolho qual gráfico eu quero aqui. E aí, de acordo com aquilo que você quer indicar. Então, acho que para essa informação, um gráfico desse tipo aqui vai ser interessante. Simplesmente cliquei aqui, ele já montou o gráfico para mim. Vou colocar ele aqui embaixo aqui. Posso aumentar ele aqui também. Então ele já está dizendo aqui a atividade 1 e qual que foi a meta dela. Ele já cria a escala. Né? Eu posso vir aqui título do gráfico. Clico duas vezes e escrevo aqui. Uma coisa que eu particularmente gosto, assim, porque às vezes a linha ela indica uma tendência aqui, mas o dado mesmo não tem, né? Então clica em cima da linha, botão da direita e bota aqui, adicionar rótulo de dados. Ele mostra aqui qual foi a informação. Então eu sei que aqui a atividade 1 teve a meta teve o desempenho de 83%. Em cima da linha, o que você faz? Você clica em cima e dá para você arrastar aqui também, ele vai saindo aqui também. Se ficar muito apertadinho, você arrasta aqui que ele vai. Então o gráfico já vai montando assim, automaticamente. Vamos lá, vou montar um outro gráfico aqui também. Eu quero saber o meu período e quanto que eu gastei em cada um. Eu seleciono ali os períodos e seleciono aqui os gastos. Inserir gráfico. Há um gráfico que pode representar isso bem, é o gráfico de pizza. Então, já monta ali na hora. Não precisa fazer nada. Aqui eu já tenho, por exemplo, vou colocar o rótulo de dados também, que eu acho interessante. Janeiro, quanto que cada um consumiu do meu orçamento anual. Bom, um outro gráfico aqui, vou dizer, fazer uma comparação da meta definida contra a meta alcançada. Né? Vou selecionar essas duas colunas, seria gráfico, botar um gráfico de barras. Né? Ele já monta para mim, eu tenho que selecionar bem o dado, né? E escolher bem o gráfico. Tem gráfico que não vai dizer nada para mim. Então esse gráfico aqui já é muito bom para essa informação que eu quero. Aqui ele colocou 1, 2, 3 porque eu não defini qual que é a informação que eu quero, mas eu posso tirar isso aqui também, né? Se eu quiser tirar, eu tiro. Então eu sei aqui que eu tinha uma meta, que é o azulzinho aqui, e eu tinha um cumprimento de meta. Então você vê que teve mês que eu cumpri, teve mês que não cumpri. Gráfico das mesmas informações que você tem na planilha aqui.
Então, aqui, a meta era 12 e o alcançado foi 10. Exatamente o que está mostrando aqui. A meta era 12 e o alcançado foi 10. No mês tal aqui, a meta era 60 e eu atingi 58. Ele movimenta. Sim. Vamos fazer aqui o exemplo. Vamos pegar esse aqui de. Tá vendo aqui que a meta. Esse último dado aqui é 93,3, que é, na verdade, essa informação aqui. Que no mês de dezembro a meta era 75, você tirou 70. Se eu fui para 80, vai mudar o 93,3 aqui e vai mudar aqui embaixo também. Tá vendo? Então, assim, quando você cria a lógica na planilha, ela fica toda automatizada. Então, voltando aqui. Aquela formatação condicional que dizia que menos de 100 é vermelhinho, também mudou de cor aqui. Então, é tudo vivo aqui. Vamos supor que aqui agora essa atividade ela gastou 2.000. A fatia dela vai aumentar ali. E a das outras vai diminuir relativamente. Mais uma vez, vamos ver como é que está ficando esse relatório, né? Aí, aqui ele já comeu um pouquinho, quer ver? Mas eu posso ajustar para que tudo fique numa mesma planilha. Ajustar a planilha em uma página só. Trouxe tudo para cá. Aqui ele está dando duas páginas. Aqui. Então, assim, dessa aba o que eu tinha de mais importante para trazer, de mais básico mesmo, do dia a dia, é isso, né? Você colocar uma imagem e, de fato, os gráficos. Aí tem vários tipos. Esse gráfico é muito interessante também, para algumas funções. Assim, é o desempenho esperado, mais o que você atingiu. E se eu quiser, por exemplo, mudar aqui eu posso mudar o tipo do gráfico agora, por exemplo. Eu não preciso apagar esse, não. Vem aqui, clica o botão da direita, alterar tipo de gráfico, né? Eu vou colocar esse aqui. Seleciona, ele já mudou totalmente aqui. Aqui, por exemplo, aqui não está tão legível, né? Vem muda a fonte aqui também, põe branco. Aqui de branco, aumenta. Tudo que você faz ali na célula, você faz também aqui. Tá aumentando. Essa parte de layout de página aqui, ela eu uso muito pouco, dei uma estudada aqui, acho que não tem nada de importante apresentar, até porque o que eu mostrei lá na área de impressão é mais ou menos o que eu usaria aqui. Né? Então, definir a área de impressão, que é aquela coisa que eu faço lá. Se vai ser. Se eu vou imprimir em formato retrato ou paisagem, minha margem se vai ser estreita. Isso aqui eu não tem nada que eu tenha a apresentar, não. No dia a dia vocês podem. Uma coisa interessante do Excel é que o Excel ele tem várias formas de você acessar uma mesma função. Você pode usar a barra superior? Pode, mas também você pode vir aqui, clicar com o botão da direita e ele dá acesso a uma série de funções também. Então, por exemplo, ali onde eu boto negrito, etc., eu posso vir aqui e formatar a célula, ele me abre aqui uma série de coisas que ele vai lá. A fonte, né, a borda, o preenchimento, a cor. Mas, obviamente, eles colocam aqui em cima justamente o que você mais usa. Aí tem esse campo de fórmulas aqui, acho que esse aí é um que vai para o módulo avançado. Porque o Excel tem fórmula para tudo, assim, é uma ferramenta que serve para estatística avançada, né? Para cálculos financeiros muito, muito grandes, né? E assim, eu não tenho nem conhecimento nem para usar essa forma.
Sim, fórmula é o seguinte, se você precisar, né, uma das pautas que o pessoal tinha pedido para esse curso era de atualização financeira, né? Saber um valor que era em cruzeiros há um tempo atrás, quanto ele é real. Na verdade, o Excel ele não tem muito essa função, né? Nesses casos, é buscar, estudar mesmo, dar um Google, ele vai te indicar uma fórmula para você usar aqui. Né? De cabeça, assim, eu não vou saber dizer uma fórmula, porque isso não é um conhecimento do Excel. É um conhecimento de matemática financeira, um conhecimento de estatística, e obviamente o Excel ele te dá o atalho para isso. Você não precisa fazer a conta na mão, ele já tem uma fórmula que te indica aquilo. Mas mostrando umas fórmulas assim que eu particularmente uso bastante, né? Que é a média, né? Você quer saber a média de gasto mensal aqui, né? Então, primeiro, se eu seleciono aqui todo, se você colocar aqui embaixo, aqui onde eu estou passando o mouse, ele já traz 3 informações básicas, assim. Toda vez que eu seleciono, ele me traz informações, tá vendo? Nessas células, ele tá me dando a contagem de 12. Isso me diz que tem 12 células preenchidas ali. Né? Então, se eu selecionar tudo aqui, ele conta 12. Como não tem nenhum dado numérico aqui, é só isso que ele apresenta. Nessas aqui, se eu seleciono tudo, ele também me diz que são 12 células preenchidas, tendo aquele intervalo. Ele já me dá a soma, né? Então, se você quer saber uma informação, não precisa montar a fórmula, você só seleciona aqui que ele já deu a soma. E já dá a média também. Então, por exemplo, qual foi a média de gasto desse projeto aqui? Foi R$ 531,75. Isso é uma informação que eu já tenho assim de cabeça. Mas, né, se eu quiser montar a fórmula aqui, até para ter esse dado, né, vivo aqui na minha planilha, eu vou ter que criar essa fórmula. Assim, quando você já tem de cabeça, você já sabe escrever aqui qual que é o comando. Senão você vem aqui e encontra, né, essa fórmula aqui. Tá vendo aquela fórmula se? Ela tá aqui. Né? É um teste de lógica. Né? Se tal coisa, faz isso. Financeira, tem aqui a soma, subtração, é o tanto de coisa que tem. Lucro, taxa de juros, muita coisa. E quando você seleciona, ele já dá os campos para você ir preenchendo. No caso da média, é estatística. Então, é a forma média. Indo por aqui, o que ele faz? Ele pede para eu contar qual que é o intervalo de valores que eu quero aquela média. Então, assim, simplesmente eu venho aqui e arrasto. Dou um enter aqui, ele já deu a média. Aí também que eu esqueci de colocar uma célulazinha aqui, ó. Na hora que você clica aqui na fórmula, se você dá um duplo clique, você transforma o resultado da fórmula no texto da fórmula. E ele já indica na planilha qual que é o intervalo que você está analisando ali. No caso aqui, eu esqueci uma linhazinha aqui, então eu só venho aqui e puxo. Ó. Aí ele já fez a conta certa. Se eu quiser restringir qual que foi a média de gasto até nos 6 meses, eu faço a fórmula para aquilo ali. Então, média é uma fórmula que se usa muito, soma, tranquilo, né? Subtração, etc., matemática básica. E tem uma que eu uso bastante, que é a cont-si. Basicamente, essa fórmula ela conta quantas células tem aquele determinado critério. Então, eu vou querer saber quantas atividades tiveram desempenho bom. Né? Então, usa a fórmula cont-si, seleciono um intervalo, né? Na verdade, eu quero ver isso aqui. E coloco aqui, bom. Ele vai contar aqui para mim quantos meses o desempenho foi bom.
Então, o 12 virou 9. Se eu contar aqui, vai dar exatamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu trocar o bom por o ruim, ele vai contar quantas vezes apareceu o ruim. Eu coloco entre aspas, tá, o texto. Mas eu poderia colocar aqui, em vez de colocar um texto, eu poderia colocar uma célula. Né? Eu quero que conte, nesse intervalo J6 a J17, quantas vezes apareceu a informação do J6. Ele vai dar a mesma informação. Agora eu vou contar aqui quantas atividades tiveram desempenho maior do que 100. Um erro na forma, mas assim, deixa eu tentar usar o. Enfim, mas assim, se eu usasse aqueles critérios, né? Se eu entrasse naquela planilha, eu conseguiria. Eu coloco o intervalo, qual que é o critério e conta. Ele simplesmente conta quantas vezes aquele critério foi atendido. Então a função média, função conte, tem a conte se e a tem conte valores. A conte valores, ela conta quantas vezes aquela célula está preenchida. Então se eu colocasse aqui um X aqui, ó, ele contaria quantas vezes apareceu alguma coisa naquela célula, não necessariamente um valor em específico, né? 6. Assim, o conte valores, ele simplesmente conta quantas vezes aquela célula não está preenchida e o resto é quando está vazia. E o conte se conta quantas vezes tem determinado valor. Então, se eu colocar, por exemplo, se eu colocar y aqui, ele vai contar. Para ele não faz distinção se é x ou y. Agora, se eu quiser contar quantos x e quantos y, aí eu tenho que fazer conte se y, conte se x. Isso é uma planilha, por exemplo, você quer contar quantos defensores são da classe especial, quantos da. Aí você tem aquele critério na sua planilha e você conta. Bom, então fórmula é isso, gente. Fórmula é um mundo aqui. Eu acho que vocês têm que saber como localizar a fórmula. E é Google mesmo, tentar estudar. Eu não sei todas as fórmulas, não tenho nem pretensão de saber. E as mais básicas é aquilo que eu fui mostrando para você. Percentual, é média, é soma, subtração. E a forma de você acessar ela é aqui em fórmulas. Seleciona, ele já dá aí o passo a passo. Nesse ponto, para o nosso módulo aqui do curso, a orientação é buscar o Google mesmo e acha tudo por lá mesmo. Bom, a aba de dados, né? Deixa eu ver o que eu selecionei aqui da aba de dados. Assim, tem a parte de classificação que eu já mostrei. Igual disso, o Excel ele organiza a informação em vários lugares. O filtro também, né? Como eu mostrei, mas tem uma coisa interessante aqui que é a validação de dados. Eu posso dizer nessa planilha, criar algum tipo de validação. Por exemplo, essa célula aqui, eu posso dizer que essa célula tem que ser um número. Isso é para evitar erro mesmo, né? Eu posso dizer que esse valor tem que ser um número inteiro, tem que ser uma data, tem que ser uma hora, tem que ser um valor
é maior do que zero, né? Então, por exemplo, eu estou dizendo que essa célula aqui tem que ser um valor, um número, né? Maior que zero. Então, eu criei um critério de validação de dados. Então, o 150 aqui está certo. Se eu colocar um, ele aceita. Se eu colocar menos um, ele dá uma mensagem de erro. Daí esse valor não corresponde às restrições. Isso é bom para evitar erro mesmo. Então, às vezes sobra uma letra. Então, você pode criar aqui a validação de dados de diversas formas. Tem que ser uma data, tem que ser um texto de determinado comprimento, né? Posso até criar mensagem de erro aqui, dizendo assim, tem que ser um valor entre 0 e 1, etc. Então, dessa aba aqui é o que eu tinha de mais interessante para mostrar mesmo. Bom, a parte de revisão, né? Uma coisa interessante de mostrar é a questão de proteger a planilha. Isso, caso você queira que ninguém mexa naquela planilha, você pode criar isso aqui. Né? Você clica em proteger planilha e cria uma senha aqui. Ele pede para confirmar a senha. Agora ninguém consegue mais mexer nessa planilha. Só que eu estou tentando deletar uma informação. Aí eu pedi para desproteger. Ó. Ele pede a senha. Agora eu consigo alterar aqui também. Voltou a poder alterar. E eu posso fazer isso também para algumas células. Tá? Eu seleciono. Ih. Por exemplo, o nome da tarefa, o período, a data de início não pode mudar. Né? A duração também vai ser a fórmula. Eu vou permitir que o usuário dessa planilha só mude esses três campos aqui, esses três colunas. Então, vem aqui, protejo. Vamos ver se vai dar certo, que no meu computador não deu. Aqui também deu errado. Depois eu vou ter que dar uma estudadinha melhor. Mas tem como você proteger determinadas células. Então, você deixa livre para que só aquilo que muda mesmo seja editado. Né? O cara não pode mudar a meta, mas ele pode inserir qual que é a meta alcançada. Ele não pode mudar o orçamento, mas ele pode mudar o tanto que ele gastou. Então tem essa função aqui de proteger planilha e de proteger as células também. Essa parte de verificar a ortografia ela é interessante também, que ele faz uma varredura usando, né, o próprio dicionário do Word. E ele vê um erro de português mesmo, que ele já identificou que período eu escrevi sem acento. E está sugerindo colocar período com acento. Eu venho aqui, alcançada. Estava errado ali. Eu sabia que estava alcançado, estava errado, eu não sabia o que estava escrito errado. Então ele faz uma varredura mesmo ortográfica. Pode ser interessante, principalmente numa planilha muito longa. Né? Você não vai ficar olhando célula a célula. Parte de comentário também eu costumo usar. Né? Eu seleciono uma célula e insiro um comentário mesmo aqui. Né? Na versão de impressão não aparece esse comentário, mas assim, se eu estiver trabalhando uma planilha no dia a dia, eu coloco aqui qualquer informação. Sei lá, período de férias. Então, essa célula fica com esse vermelhinho aqui. E quando eu posiciono o mouse em cima, tem alguma informação ali que não é necessariamente uma informação da planilha, mas é uma informação que eu queira que conste ali naquele arquivo. Posso vir editar o comentário, excluir comentário também. Deixa eu ver. Por fim, tem essa aba Exibir, que tem algumas funcionalidades que podem ser interessantes. A que eu mais uso mesmo é essa aqui, chama Congelar Painéis. Essa é uma função que faz que quando eu rolo a planilha aqui para baixo,
ela rola toda, inclusive o cabeçalho. Pode ser que eu queira continuar visualizando o cabeçalho para que uma informação que esteja muito mais lá para baixo eu não me perca na planilha. Então eu seleciono aqui a linha, né, imediatamente inferior àquilo que eu quero congelar e coloco congelar painéis. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que na hora que eu rolar a minha planilha, o cabeçalho não vai rolar. Então uma informação que esteja muito aqui abaixo, né, numa planilha muito extensa, vamos dizer, vai continuar, eu vou continuar tendo a referência de aqui coluna aquele dado se refere. O congelar painéis é muito interessante, muito importante, se usa bastante. E tem uma outra funcionalidade que às vezes eu uso, que é esse organizar tudo aqui. Isso ele funciona muito para quando você está trabalhando em duas planilhas. Abrir uma outra aqui. Então eu estou trabalhando, tem duas planilhas abertas. Na hora que eu coloco aqui organizar lado a lado, por exemplo, eu consigo visualizar as duas. Hoje em dia, assim, acaba que a política da defensoria tem sido das pessoas terem dois monitores, né? Mas quando não tem, isso aqui, você vai vendo aqui e vai trabalhando aqui algum extrato daquela informação. Então, essa funcionalidade aqui de organizar acaba sendo útil em algum momento. Só uma dúvida. Posso congelar uma linha, que é essa primeira, e também a primeira coluna? Pode. Porque daí na hora que eu for rolar, por exemplo, se a planilha ficar muito, né, longa, não só, enfim, é isso. Pode. Na verdade é o seguinte, quando eu selecionei a linha inteira, ele congelou a linha superior. Se eu selecionar a coluna, ele congela. Então, vou colocar aqui, por exemplo. Se eu for rolando para cá, tá vendo? Deixa eu ver aqui, fazer um teste. Se não me engano, se eu seleciono a célula, ele pega os dois. Tá vendo? Aqui ele congelou. Eu selecionei a célula aqui, essa primeira célula. Então ele pegou. Na verdade, eu não deveria ter pego essa. Deveria ter pego essa aqui. Ele até cria uma linhazinha aqui, tá vendo? Então ele está congelando isso e está congelando isso aqui também. Então aqui, ó, ele está congelado para cá e está congelado para cá também. Então se eu seleciono a célula, só que assim, tem que tomar cuidado que tem que ser a célula do lado. Então, na aba exibir, o que tem assim de mais importante é isso. Essas que são coisas de exibição, se eu quero mostrar essas linhas aqui, no mais é perfumaria. E no mais é mostrar aqui, porque o Excel ele pode trabalhar com várias abas, né? Eu posso ter aqui uma aba do projeto 1, né? E eu posso ter uma aba aqui do projeto 2 também, né? Como é que eu crio uma aba nova? Nesse maisinho aqui, ele vai criando quantas forem necessárias. Selecionando aqui, clicando duas vezes, eu renomeio. Projeto 2. E etc. Então, posso ter uma planilha com os dados do cidadão, posso ter uma planilha com agenda, e aí vai seguindo. Interessante também, vamos supor que eu quero replicar essa planilha para o projeto 2, né? Simplesmente quando eu clico aqui nesse cantinho, ele seleciona a minha planilha toda. Ele seleciona o Excel todo que está nessa aba aqui. Eu faço o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E ele já transferiu aqui. Vou selecionar aqui. Transferiu aqui a informação do projeto 1, ipsis literis, com as fórmulas, com a formatação, do jeitinho que estava. Então, se eu quiser criar um projeto 2, eu já fiz um modelo aqui de acompanhamento de projeto. Eu quero replicar. Eu vou copiar essa planilha inteira, põe no projeto 2, só muda o nome do projeto,
vou mudando as atividades, crio, excluo, mudo as metas e assim, os gráficos mantém também. Então, se o projeto 2 tem só 6 atividades, eu simplesmente vou excluir essas atividades todas aqui. E os gráficos vão sendo refeitos, né? Aqui, os gráficos tem hora que você tem que selecionar o dado para ele redefinir, que aqui ele está pegando o dado todo. Mas assim, a lógica da planilha está toda criada, então você não precisa ficar refazendo tudo de novo, né? Então, esse Ctrl+C, Ctrl+V da planilha toda em abas, né, evita de você ter vários arquivos. Você tem um arquivo só de acompanhamento de projeto e vai seguindo aqui, com diversas informações. Se eu inserir uma informação em uma planilha, ela replica na outra? Se você quiser que isso aconteça, sim. Tem Por como exemplo, fazer isso? eu quero que essa informação aqui, da aba 2, seja igual a uma informação da aba 1. Então, eu boto o igual aqui, eu vou aqui na aba 1 e seleciono a célula que eu quero. Então, aqui, tá vendo que o que está escrito aqui em cima é que é igual a célula K11 da aba projeto 1, que é isso aqui. Então, eu posso até que na planilha 3, eu posso vir aqui e fazer uma soma de uma informação que está na planilha, na aba 1. Vou tirar aqui esse trem. 2 aqui, ó. Perdi a forma. Eu posso pegar uma informação que está na planilha 1 com uma informação que está na planilha 2 aqui. Ele vai dar o resultado do mesmo jeito. Isso que eu posso ter aqui, então, uma planilha por projeto, eu posso ter uma aba aqui consolidando dados de todos. Se eu quero saber quanto foi gasto no mês de janeiro, eu pego isso, somo com isso, com todos e vou montando isso aí. Então, é possível sim você cruzar dados de abas diferentes. E até de planilhas diferentes, tá? Sim, de arquivos diferentes. Sim. Mas aí já é uma coisa um pouco mais pro módulo 3. Pessoal, o que eu tinha para mostrar mesmo é isso, né? Como eu disse, é uma visão mais de usuário, né? Uma pessoa que usa o Excel com frequência há muito tempo e faz o que precisa ser feito, né? Sem grandes rodeios, sem grandes inovações. Mas tem muita coisa além disso mesmo, sabe? Acho que no próximo módulo tem a parte de macros, que é bastante interessante, a parte de tabela dinâmica, que aí é você pode criar um banco de dados a partir do Excel. Você cria um formulário, vai inserindo dados, você cria um formulário aqui numa aba, e o que você for inserindo aqui vai sendo inserido numa planilha aqui, e vai criando essa sequência. Até queria trazer algo disso já para esse módulo, mas ia ficar um pouco puxado. Então, basicamente é isso. Alguém tem uma última pergunta? Alguma dúvida? Aí o que eu tinha dito para a doutora Eda também é que eu me coloco à disposição. Assim, se algum de vocês no dia a dia estiver trabalhando com alguma planilha, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail lá, que não sou só eu que entendo disso, não. Tem um menino lá que trabalha comigo, o Fábio, da MGS também, ele é muito bom de planilha. Então, assim, me coloco à disposição. Meu e-mail é Adriano Teixeira. Então, tendo alguma dúvida de como executar alguma coisa, manda para mim que eu dou um jeito de responder. Tá certo? Então, obrigado, pessoal. Acho que 17:02, né? Deu certinho no tempo.